Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu queria compartilhar com vocês outra história, outra faceta da minha vida, que é a área de cinema. Eu trabalhei muitos anos dentro da área de cinema e tenho muitas histórias e muitas curiosidades dos bastidores que eu queria compartilhar com vocês, conversar com vocês, queria saber de vocês se vocês acham interessante a gente dar dicas e conversar sobre cinema aos finais de semana, sabe? Aos domingos. A gente possa bater esse papo diferente aqui. Ah, eu trabalhei praticamente minha adolescência e o início da minha vida adulta, tanto na área de locadoras, eu trabalhei quase 10 anos dentro da área de locadoras, de VHS para DVD, acompanhei toda essa mudança, essa transição, e depois eu consegui sair da área de locadoras para a área de cinema. E lá eu fiquei uns bons 8 anos dentro da área. E cara, que negócio invocado, bicho. A gente que é público, né, que vai ao cinema, a gente não tem ideia de como é que funcionam os bastidores, a dor de cabeça que era, bicho. Então, desde o final da pandemia e tudo que aconteceu, a gente nota que o cinema ele não conseguiu ainda se estabilizar e voltar realmente para a grandiosidade que ele era. Então, eu queria saber de vocês qual a importância do cinema na vida de vocês. O cinema para mim sempre foi uma máquina do tempo. É um local onde eu vou, entro, passo 2 horas ou no futuro ou no passado, ou refletindo sobre o que está acontecendo no presente, e depois eu saio de lá com um sentimento de alívio, muitas vezes, sabe? Saio mais leve de dentro da sala de cinema. Infelizmente, nos últimos anos, a gente tem visto que o cinema ele tem perdido muito por serviço de streaming, tem ficado ali, a gente tem visto muita coisa em casa. Então eu queria saber de você se você se preocupa ainda em ir ao cinema, se você ainda cria esse hype realmente de ir ao cinema. A gente está esperando esse ano Deadpool versus Wolverine, a gente está esperando que o cinema volte a ser realmente aquilo que era. Então eu queria a opinião de vocês. Vocês acham que é válido a gente falar sobre cinema aos finais de semana? Se vocês acham que eu devo indicar filmes mais antigos, material esquecido, cara, como por exemplo o Cinema Paradiso, que é um dos maiores clássicos que eu considero o maior filme já feito de todos os tempos, pelo menos para mim, amante do cinema. Também Cães de Aluguel, que para mim é o melhor filme do Tarantino de todos, que é a capa desse vídeo, inclusive, que é a thumbnail, que é uma cena do Cães de Aluguel, que eu fico, cara, que negócio louco. James Marsden é um dos meus atores favoritos também. Então, eu queria compartilhar com vocês essa paixão que eu tenho sobre cinema e também algumas histórias de bastidores, que é o que acontecia por trás da sala de cinema. Antigamente, os filmes eles não vinham em HD, eles não vinham, sabe, compactados, dublados. O cinema, os filmes eles vinham em latas separadas, geralmente entre 4 e 6 latas. E quando chegava na sala de cinema, você tinha que montar o filme, que era em película, montava com durex. Para vocês verem como é durex que era utilizado. A gente montava com durex para poder exibir. E logo que eu entrei, na época que eu entrei para trabalhar no cinema, foi na época do retorno, O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei. Meu irmão, que loucura, as lotações eram imensas, sabe, é incrível trabalhar na área de cinema. O primeiro filme que eu assisti foi Quero Ser Grande, quando eu era criança. O primeiro filme que eu me apaixonei por cinema foi o Quero Ser Grande do Tom Hanks. E depois disso, cara, eu fiquei maravilhado com isso e sempre que eu posso, sempre que eu podia, eu ia para o cinema. Eu estudava no centro de Fortaleza, onde a gente tinha 4 grandes cinemas aqui, que era o Cine São Luís, o Cine Diogo e o Cine Fortaleza. Eram 3, que eram esses 3 que eram os maiores cinemas aqui da cidade, do Grupo Severiano Ribeiro, e eram fantásticos, cara, fantásticos. E a minha maior tristeza foi quando esses cinemas realmente começaram a fechar e o cinema migrou para o shopping, cara. Que hoje a gente não tem mais um cinema, a gente tem salas de cinema, né? E é diferente, sabe? Mesmo com tudo, é diferente. Mas o que eu queria propor para vocês era exatamente isso, esse bate-papo de final de semana, onde eu vou falar para vocês sobre curiosidades das produtoras,
sobre exigências, sobre algumas dores de cabeça que a gente tinha com horários, com público também, que a gente tinha muita dor de cabeça com o público. E eu acho legal, cara. E também dar dicas de alguns filmes que eu considero que são filmes importantes. Não só filmes sobre quadrinhos, cara, que assim, a gente já tá tão acostumado a falar desses filmes, né, que a gente já praticamente já sabe o que vai acontecer com eles. Mas o que eu queria mesmo era dar dicas para vocês de filmes antigos de terror, de ficção científica, de trash, gore, que eu sou apaixonado por Jorge Romero, tanto que o meu filho, ele não tem eu uni três paixões em um só, que é a paixão pelo meu filho, a paixão pelo Jorge Romero e a paixão pelo Jorge Lucas, né? O meu filho, o nome dele é Jorge Lucas, por causa do Jorge Romero e por causa do Jorge Lucas do Star Wars. Que pra mim Star Wars é Star Wars, é inegável. Então eu queria que você comentasse aí, que você, sabe, falasse sobre alguns filmes que vocês quiserem que eu fale. Eu vou trazer filmes que são adaptação de quadrinhos que estão esquecidos, que ninguém nem lembra que são adaptações de quadrinhos e que ninguém nem lembra que viraram filme. E também falar sobre o cinema em geral, a sétima arte, que é algo realmente fantástico e maravilhoso. Beleza? Então é isso. A importância do cinema para as nossas vidas, pelo menos para mim, é importante, porque você, para mim, o cinema ele é a verdadeira máquina do tempo. Como eu disse lá no início, você entra, fica 2 horas no passado, no futuro, ou refletindo um pouco sobre o presente, com alguns filmes fantásticos que a gente tem aí essa oportunidade de assistir. Então, deixa aí seu comentário, o que você acha? Vale a pena a gente fazer isso? Aguardo e fico na expectativa aqui. Desde já, meu muito obrigado. Se tudo der certo, próximo final de semana volto com quadrinhos. São filmes que são adaptações de quadrinhos que ninguém nem lembra mais. Beleza? Valeu, pessoal. Forte abraço a todos e até a próxima.